A Cartoon Network invadiu o canal da Nickelodeon para divulgar os seus novos desenhos. A polêmica aconteceu em junho de 1999. Era uma sexta-feira à noite. Crianças estavam felizes assistindo a Nickelodeon quando, de repente, a Cartoon Network invadiu a programação para fazer propaganda e divulgar a estreia do seu novo bloco, Cartoon Fridays. Mas isso não aconteceu por acaso e pode ter sido uma vingança da Cartoon Network contra a Nickelodeon. Isso porque durante os anos 90, os dois canais protagonizaram vários momentos polêmicos, onde ficavam trocando indiretas, inclusive com a própria Nickelodeon fazendo piadas e tirando sarro da Cartoon Network. O bagulho foi doido. Como disse Stephen Hillenburg, criador do Bob Esponja, abre aspas, acho que esse foi um dos momentos mais malucos da história da televisão. Os detalhes dessa história você vai ver agora. Boa noite, eu sou André Bedene e está começando mais um Tretatum, o seu jornal de tretas dos desenhos animados. Nossa história começa onde todas as boas histórias começam, em um quarto de hotel no Japão. Tudo começou aqui, nesse hotel chamado New Otani Tokyo. Inaugurado em 1º de setembro de 1964, esse hotel foi projetado para ser o hotel mais moderno do Japão naquela época, com tecnologias de última geração. Por causa disso, esse hotel passou a ser o mais procurado por grandes empresários e em 1975, quem se hospedou nesse hotel foi Steve Ross, na época o presidente da Warner Communications Incorporated. O Steve estava hospedado nesse hotel quando um dia ele ligou a televisão do seu quarto e descobriu que as TVs desse hotel elas tinham um sistema interno que permitia que os hóspedes pudessem fazer várias coisas, como por exemplo, pedir serviço de quarto, ver fotos do hotel e até comprar coisas que eram vendidas nas lojas do hotel. Tudo isso usando apenas um controle remoto. Steve Ross ficou impressionado com essa ideia e pensou em como adaptar isso para que todas as famílias nos Estados Unidos pudessem ter uma TV interativa desse jeito dentro das suas casas. E foi assim que em 1977 ele criou a Cube, a primeira TV a cabo interativa do mundo. Ela funcionava mais ou menos assim: cada casa teria uma espécie de aparelho e um controle remoto cheio de botões. Você poderia usar esse controle para mudar de canal ou para interagir com os programas. Por exemplo, as pessoas poderiam assistir programas de perguntas e respostas, onde elas mesmas podiam participar escolhendo a resposta pelo controle remoto. Algo meio parecido com o jogo do Hugo, que marcou época na TV nos anos 90, e as pessoas podiam jogar usando as teclas do telefone, lembra? Enfim, a Cube TV era uma TV a cabo interativa que era dividida em 3 categorias. Na primeira categoria tinham os canais de TV aberta, CBS, NBC, ABC e etc.
Na segunda categoria eram os canais a cabo interativos e na terceira categoria funcionavam os canais a cabo sem nenhuma interatividade. Mas foi aqui, nessa categoria, que surgiu um canal que mudaria a TV infantil para sempre. O canal 3, chamado Pinwheel. O canal tinha esse nome, Pinwheel, por causa do único programa que passava, que era o Pinwheel, um programa bem parecido com Vila Sésamo, que misturava atores e fantoches, apresentando vários quadros e histórias infantis. Mas o Pinwheel foi uma grande revolução na época, porque, diferente da Vila Sésamo, que era um programa que durava 1 hora por dia, o Pinwheel passava o dia inteiro e era super educativo, ensinava coisas como geografia, matemática, alimentação saudável e muito mais. Finalmente, um canal de TV totalmente voltado para crianças, sem comerciais, sem propagandas e sem violência. O programa Pinwheel segue um formato educativo com uma grande variedade de quadros que vão entreter os seus filhos o dia inteiro, das 7 da manhã às 9 da noite. Pinwheel fez tanto sucesso que 2 anos depois, em 1979, eles decidiram transformar isso em um canal de TV de verdade e criaram novos programas e uma nova programação. Mas com essa mudança, eles decidiram também mudar o nome do canal, de Pinwheel para Nickelodeon, e assim nasceu a Nickelodeon, o primeiro canal de TV do mundo feito exclusivamente para crianças. A Nickelodeon agora trazia uma nova programação, com novos programas infantis e novos programas educativos. Tudo bem que alguns programas que ela passava eram bem questionáveis, né? Como por exemplo, o bloco Nickelflix, que exibia séries antigas lá dos anos 20, anos 30, anos 40, como por exemplo, Flash Gordon e Rin Tin Tin, que tudo bem, eram séries bem legais, mas o Nickelflix passava também algumas séries antigas, estilo Velho Oeste, que tinham bastante violência e piadas de duplo sentido. Séries que nem lá nos anos 30 tinham feito sucesso e eram em preto e branco. Nickelflix deu tão errado que a Nickelodeon acabou cancelando esse programa em menos de 1 ano. Bom, acontece que a Nickelodeon ainda não tinha muito dinheiro, para investir em grandes produções. Então, usar séries antigas e mais baratas assim era um jeito mais fácil de preencher a programação. De qualquer forma, se o Nickelflix foi um grande fracasso de audiência, outros programas foram um grande sucesso, que foi o caso de um programa chamado National Geographic Explorer, um programa produzido em parceria entre a Nickelodeon e a National Geographic. Come on in, the water's fine. Sunday on National Geographic Explorer, starting at 4 Central on Nick at Night. Provavelmente você já assistiu algum programa da National Geographic, então imagine um documentário só que feito numa linguagem infantil. A ideia da Nickelodeon era dar para as crianças um programa diferente e educativo. A National Geographic Explorer estreou em 7 de abril de 1985, sendo um programa com 3 horas de duração. Passava domingo, das 5 da tarde às 8 da noite, e a ideia era levar as crianças para explorar o mundo e ensinar sobre biologia, geografia e o reino animal. Quer dizer, que criança nunca se perguntou como os ursos polares se reproduzem? E para responder isso, eles colocaram uma mulher dentro de uma jaula só para observar o ritual de acasalamento dos ursos polares. E eu nem preciso falar que essa ideia não deu muito certo, né? Mas enfim, em um dos episódios de maior sucesso naquela época, foi o episódio que ensinava sobre o mundo das cavernas. Esse episódio, ele tinha um clima meio sombrio, cheio de suspense. Quer dizer, você assistia achando que a qualquer momento um monstro ia pular da água e ia matar todo mundo. Pode parecer estranho, mas as crianças gostavam muito desse programa e ele tinha uma ótima audiência. O problema é que antes de terminar a primeira temporada, um outro canal de TV foi lá e tirou ele da Nickelodeon. Um ano depois, em fevereiro de 1986, a National Geographic cancelou a sua parceria com o canal da Nickelodeon para agora produzir esses documentários infantis em parceria com um outro canal, o canal da TBS, também chamado de Turner Broadcast System.
O canal tinha esse nome por causa do seu dono, Ted Turner, que uns anos mais tarde é o cara que vai criar um outro canal de TV chamado Cartoon Network. Ou seja, aqui temos a primeira treta envolvendo Nickelodeon e Cartoon Network antes até da Cartoon Network existir. O Ted Turner literalmente tirou a National Geographic Explorer da Nickelodeon e trouxe para o seu próprio canal, a TBS. E esse programa ele continuou fazendo muito sucesso na TV, ficando no ar na TBS até o final do ano de 1999. Sunday night, deep-sea detective Bob Ballard sets sail with a high-tech robot named Jason to reclaim history from the Mediterranean. The future of undersea adventure is here on Explorer, 9 p.m. Eastern on TBS, Sunday night. É claro que a Nickelodeon não ficou nada feliz com tudo isso que estava acontecendo, né? De ver um programa que tinha sido sua iniciativa e que agora estava fazendo sucesso em um outro canal. Mas calma que essa treta nem começou ainda. Durante os anos 80, a Nickelodeon foi crescendo e foi produzindo mais e mais programas, com destaque para Luz, Câmera, Ação, que era um programa educativo apresentado por Leonard Nimoy, que mostrava como eram os bastidores dos filmes da época. Sim, Leonard Nimoy, famoso por fazer o Spock em Star Trek. Teve também o programa Você Não Pode Fazer Isso na televisão, que inclusive foi o programa que inventou a brincadeira das crianças tomarem banho de slime. E o programa Nick Rocks, que era tipo uma versão da MTV para crianças. Repare que até a abertura do programa era parecida com o estilo visual da MTV. Enfim, nessa época a Nickelodeon começou a produzir bons programas, começou a produzir boas séries, a única coisa que ela ainda não produzia era desenhos animados. Nessa época, todos os desenhos que passavam na Nickelodeon eram produzidos por outros estúdios, como por exemplo Star Trek, desenho produzido pela Filmation, Danger Mouse, produzido pela Cosgrove Filmes, O Inspetor Bugiganga, produzido pela Dick, e passou até As Aventuras do Pequeno Koala, que era um anime com conteúdo educativo, licenciado graças a uma parceria com a TV Tóquio. Como produzir animação era muito caro e a Nickelodeon era um canal que ainda estava começando, ela não tinha ainda dinheiro para investir e montar o seu próprio estúdio de animação, investir nas suas próprias animações. Então no começo o que ela fazia, ela licenciava desenhos de outros estúdios, ou seja, ela pagava um dinheiro para ter o direito de transmitir desenhos que foram produzidos por outros estúdios. E nessa época a Nickelodeon chegou a licenciar também os direitos dos Looney Tunes, e aí criou o bloco chamado O Show dos Looney Tunes na Nickelodeon. Looney Tunes on Nickelodeon! And now it's time for the show. Pois é, muita gente nem sabia que os Looney Tunes já tinham passado na Nickelodeon. E esse bloco deu tão certo, deu uma audiência tão legal, que a Nickelodeon pediu para negociar, e renovar o contrato com a Warner Bros. E renovou o contrato dos Looney Tunes por mais 10 anos de duração, tendo o direito de transmitir Looney Tunes até o final de 1999. Ou seja, na teoria, a Nickelodeon seria o único canal de TV a cabo que teria o direito de transmitir Looney Tunes até o final de 1999. Eu disse na teoria. Inclusive, vai ser esse bloco que vai começar para valer a treta com a Cartoon Network. Mas calma que a gente já vai chegar nesse ponto. Bom, durante muitos anos a Nickelodeon ficou nessa de ficar licenciando desenhos de outros estúdios, porque ela não tinha dinheiro para investir nos seus próprios desenhos, mas isso vai mudar no final dos anos 80, quando o canal finalmente passa a ter dinheiro em caixa para investir nas suas próprias produções. E assim, em 1991, a Nickelodeon estreava o seu mais novo projeto, chamado Nicktoons, com as suas primeiras séries de animação. This Sunday, why face the nation when you can face the animation? Nickelodeon's new cartoons are stimulating and tasty. Think of them as cartoon coffee. They're Doug, Rugrats, Ren and Stimpy. So watch Nicktoons this Sunday starting at 10/9 Central only on Nickelodeon. Os três desenhos se tornam um grande sucesso de audiência e a Nickelodeon tava, feliz da vida. Ela era líder de audiência na TV a cabo, com crianças e adolescentes, os Nicktoons estavam bombando, era um sucesso, e a Nickelodeon não tinha nenhum concorrente. Mas tudo isso estava prestes a mudar. Eis que em 1º de outubro de 1992, estreava um novo canal, chamado Cartoon Network.
Entertainment Networks proudly presents the world's first 24-hour Cartoon Network. A Cartoon Network nasce com a proposta de ser o único canal de TV no mundo a passar desenhos 24 horas por dia, 7 dias por semana. E adivinhem qual foi o primeiro desenho que a Cartoon Network transmitiu depois desse aviso aí de boas-vindas? Qual foi o primeiro desenho que passou? O primeiro desenho, aquele que inaugurou o canal da Cartoon Network. Qual foi? Foi o episódio Rhapsody Rabbit, um curta-metragem dos Looney Tunes lançado em 1946, que traz o Pernalonga em traje de gala tocando piano. We now present Rhapsody Rabbit with that musical maestro Bugs Bunny, star of Bugs and Daffy Tonight, weeknights on the Cartoon Network. Provavelmente, a essa altura, né, você deve estar confuso, você deve estar pensando assim, ué, mas você não tinha dito que a Nickelodeon, ela tinha, né, os direitos e a exclusividade, que só ela podia transmitir Looney Tunes na TV a cabo, que ela ia ter exclusividade por 10 anos, né, até o final de 1999, como é que agora aparece aí a Cartoon Network transmitindo Looney Tunes? Pois é, isso é um pouco confuso, mas calma, eu vou explicar o que aconteceu. Como você sabe, os Looney Tunes surgiram lá nos anos 30 e nessa época eles eram feitos para passar no cinema. Então a Warner, ela produziu o episódio, ele passava no cinema, mas depois que ele saía de cartaz, a Warner guardava esses episódios em um depósito. Pensa assim, hoje em dia, quando um filme sai de cartaz, ele sai do cinema, ele vai pro Telecine, ele vai pra TV a cabo, ele vai pra Netflix, ele vai pro streaming, ele vira DVD, vira Blu-ray, ele vira um monte de coisa. O que eu quero dizer é que hoje em dia existem diversas maneiras de se ganhar dinheiro depois que o filme sai do cinema. Só que naquela época, né, só existia o cinema, então o filme ia pro cinema, os estúdios ganhavam dinheiro e depois que saía de cartaz, não tinha mais nada. O rolo desse filme, né, seria guardado em algum lugar e ficaria lá parado, guardado, para sempre. Resumindo, depois que saía dos cinemas, os estúdios ainda não sabiam o que fazer com esses filmes. Então, quando chegou ali na metade dos anos 50, a Warner já tinha produzido mais de 700 episódios de Looney Tunes e Merrie Melodies. Então a Warner Bros, ela olha para todos esses filmes que ela produziu e pensa, o que eu vou fazer com tanto filme antigo? Não dá para colocar ele no cinema de novo, porque ninguém vai querer pagar para ver de novo um filme que já assistiu. O que eu faço com esses filmes? Eu deixo eles aí guardados, eu jogo fora, eu taco fogo, o que eu faço com isso? E é aqui que entra em cena a Associated Artists Productions, uma das primeiras distribuidoras de TV do mundo. Esse era um mercado que ainda estava começando. A ideia dessas distribuidoras era comprar os direitos dessas obras que foram feitas para o cinema e que estavam lá guardadas, né, sem serem usadas, e licenciavam para os canais de TV. Ou seja, o canal de TV pagava para ter o direito de transmitir aquela obra na sua própria programação. A Associated Artists Productions chega e faz uma oferta. Warner, eu quero comprar metade desses seus episódios antigos dos Looney Tunes. E a Warner pensa, tá, vou fazer o que com isso mesmo? Eu vou vender, pelo menos eu ganho um troco. E foi assim que a Associated Artists Productions comprou praticamente metade dos episódios dos Looney Tunes e Merrie Melodies. E é por isso que às vezes, quando você assistia Looney Tunes, no começo aparecia essa tela escrita Associated Artists Productions. É porque são os episódios que ela comprou os direitos comerciais da Warner Bros. E aí colocou a sua marca neles. Nessa época, quem fazia cinema igual a Warner Bros., ela não pensava em televisão. Ela não enxergava ainda a televisão como uma oportunidade de ganhar dinheiro. Por isso que ela tinha cerca de 700 episódios de Looney Tunes e não sabia o que fazer com eles. Só depois, lá nos anos 60, é que a Warner Bros. Começa a entender o potencial desse mercado, né? Quando os canais de TV começam a crescer, começa a crescer a audiência e os canais de TV começam a ter mais dinheiro. Só aí que a Warner percebe a grande cagada que ela tinha feito. E é por isso que muitas vezes os Looney Tunes acabavam aparecendo em dois canais de TV diferentes e ao mesmo tempo. Bom, agora que você entendeu isso, vamos voltar para a história de quando surgiu a Cartoon Network. A Cartoon Network foi criada por Ted Turner. Lembra? O cara que tinha tirado o programa da National Geographic da Nickelodeon? Bom, durante os anos 80, o Ted Turner saiu comprando geral, ele comprou toda a biblioteca da MGM, da Associated Artists Productions, a biblioteca da Famous Studios, a biblioteca da Fleischer Studios, e a cereja do bolo veio em 1991, quando ele comprou os estúdios Hanna-Barbera. E agora que ele tinha comprado mais de 10 mil horas de desenhos animados,
animados, tinha comprado todo o estúdio da Hanna-Barbera, ele pensa assim, o que eu vou fazer com tudo isso? Eu tinha comprado mais de 10 mil horas de desenhos animados. Era tanto conteúdo que eu não sabia o que fazer com tudo isso. E eu não queria deixar todo esse material guardado, eu queria que as pessoas pudessem assistir esses desenhos. Então eu pensei, e se eu criasse um canal de TV só para ficar passando todos esses desenhos animados? E foi assim que a Cartoon Network começou, sendo um canal de TV que só passava desenhos antigos, desenhos que foram feitos lá nos anos 30, anos 40, anos 50, anos 60 e anos 70. Então passavam os desenhos antigos do Popeye, os desenhos antigos do Tom e Jerry, os desenhos antigos da Hanna-Barbera, como os Flintstones, Johnny Quest, os Jetsons, Scooby-Doo, Cadê Você? E, claro, os desenhos antigos dos Looney Tunes. Bom, e é por isso que os Looney Tunes passavam tanto na Nickelodeon como na Cartoon Network juntos e ao mesmo tempo, porque a Nickelodeon transmitia os episódios que eram de direitos da Warner Bros. E a Cartoon Network transmitia os episódios que tinham sido comprados lá nos anos 50 pela Associated Artists Productions, que depois foi comprada pela MGM e que depois virou propriedade de Ted Turner. Agora que você entendeu tudo isso, vamos voltar pra treta. Na programação, a Cartoon Network colocou Looney Tunes para passar no mesmo horário que eles já passavam na Nickelodeon. Ou seja, enquanto estava passando o bloco dos Looney Tunes na Nickelodeon, também estava passando o show dos Looney Tunes na Cartoon Network. E é lógico que isso não foi nenhuma coincidência, a Cartoon Network fez isso de propósito. Era até uma estratégia, já pensando em disputar a audiência com seu principal concorrente. E o que aconteceu nos meses seguintes foi que nesse horário dos Looney Tunes, a audiência da Cartoon Network começou a subir e a audiência da Nickelodeon começou a cair. E isso aconteceu provavelmente porque a Nickelodeon ela já estava reprisando os mesmos episódios de Looney Tunes desde 1988. Vamos lembrar que Looney Tunes não tinha novos episódios sendo feitos já faz muito tempo, então a Nickelodeon tinha licenciado ali aqueles 350 episódios e ficou repetindo ele ao longo dos anos. Então na cabeça de uma criança, o que estava acontecendo? A Nickelodeon estava repetindo sempre os mesmos episódios, mas agora a Cartoon Network tinha chegado e estava lançando novos episódios. Resultado, a audiência da Cartoon Network subindo e a audiência da Nickelodeon caindo. É claro que a Nickelodeon não ficou feliz com isso e decidiu dar o troco. E aí, em 1993, para divulgar sua programação especial do Dia de Ação de Graças, a Nickelodeon mandou uma indireta para a Cartoon Network, chamando ela de Ordinary Cartoons. This Thanksgiving weekend, you can watch their cartoons, or you can watch Nicktoons. All weekend long, new Nicktoon episodes, new Nicktoon music videos, plus the chance to see your very own Nicktoon drawing. So tune out Ordinary Toon and tune in to Non-Stop Nicktoon Weekend. Next Friday at 12:11 Central, only on Nick. Aqui no caso, essa palavra ordinary em inglês, ela significa aquilo que é comum, aquilo que é sem graça. Ou seja, a Nickelodeon tá querendo dizer que os desenhos da Cartoon Network são todos sem graça. Bom, aqui no caso, a Cartoon Network não tinha como responder à altura porque a Nickelodeon produzia seus próprios desenhos, ela tinha desenhos originais, enquanto que a Cartoon Network ainda era um canal que só ficava passando coisas antigas. Mas, como você sabe, isso estava prestes a mudar. Bom, nesse momento, Rugrats, aqui no Brasil, chamado de Os Anjinhos, era o desenho de maior sucesso da Nickelodeon e, inclusive, era o desenho de maior audiência da TV a cabo. Foi quando a Cartoon Network decidiu criar alguma coisa meio parecida. E assim surgiu o desenho Cave Kids, desenho produzido pela Hanna-Barbera, um spin-off dos Flintstones que trazia Bambam e Pedrita e outros bebês conversando entre si, uma coisa bem parecida com os Anjinhos. O desenho do Cave Kids foi um grande fracasso e acabou sendo cancelado com apenas 8 episódios. E claro que alguém da Nickelodeon ia dar uma alfinetada nesse fracasso, né? Abre aspas. Rugrats é o maior sucesso dos anos 90. Então é natural que surjam novos programas se inspirando em nossa ideia. Mas é claro que não basta apenas copiar uma ideia para ter sucesso. Rugrats é um sucesso, principalmente porque é uma ideia original. Uma bela indireta, né? Mas claro que a Cartoon Network não ia ficar de braços cruzados sem fazer nada. Como resposta, ela fez um comercial onde 4 crianças apareciam tirando sarro do desenho da Nickelodeon. I like Rugrats because there's no TV show out there that are babies. It's just Rugrats.
Aqui é óbvio que a Cartoon Network está respondendo à alfinetada que ela tinha levado, porque Rugrats não era o único desenho que passava na TV que tinha bebês que falavam, considerando que muito tempo antes tivemos outros desenhos nesse estilo como Muppet Babies ou Dino Babies. Bom, continuando nossa investigação. Em 1995, a Cartoon Network lançou um dos programas mais importantes da sua história, o World Premiere Toons. Falando assim, talvez você não se lembre, mas esse programa, um tempo depois, passou a se chamar What a Cartoon Show. E esse programa ele foi muito inovador para a época, porque a ideia desse programa era que a Cartoon Network lançasse 3 novos desenhos toda semana. É lógico que não eram 3 séries completas, mas eram assim 3 novos episódios piloto. The What a Cartoon Show! Now you can see 3 Cartoon Network originals in one show! A triple-dipping power half-hour of contemporary cartoon classics from us to you! On the What a Cartoon Show! Sunday at 6 on the World Cartoon Headquarters, Cartoon Network! Aqui no Brasil, esse programa foi chamado de Desenhos Incríveis, o Show. Então você gosta de desenhos, hein? Não posso evitar, acho que estou doente. Não, você não está doente. Bem, talvez esteja. Mas se você gosta mesmo de desenhos, nós criamos Desenhos Incríveis, o Show. Meia hora repleta de desenhos super novos. Sim, senhor, com 3 desenhos originais em cada episódio. Então, quando você tiver vontade de ver a última moda em desenhos, lembre-se de que não está doente. E assista Desenhos Incríveis, o Show. Hoje, 12:30 no Cartoon Network. Então a proposta desse programa era dar espaço na TV para que novos artistas testassem as suas ideias para ver se elas fariam sucesso, para ver se elas dariam certo, porque como você sabe, fazer animação é uma coisa muito cara e um estúdio nunca tinha muita certeza se aquela ideia ou aquela produção faria sucesso ou não, traria retorno financeiro ou não. Então a ideia da Cartoon Network era, antes da gente pagar milhões de dólares para produzir uma série que a gente nem sabe se vai dar certo ou não, que tal testar essas ideias e deixar que o próprio público decida se é uma ideia boa ou não. E aqui estava a grande sacada. A Cartoon Network oferecia esse espaço para que novos artistas testassem as suas ideias. E depois, no final, o próprio público podia votar em qual daquelas ideias ou em qual daqueles episódios pilotos eles tinham mais gostado. As crianças podiam votar enviando uma carta para a caixa postal da Cartoon Network ou enviando um e-mail para toonnet@aol.com ou até pelo próprio site da Cartoon Network. Diversas séries que se tornaram um grande sucesso surgiram assim, surgiram porque o próprio público votou que elas mereciam virar uma série animada. Foi assim que surgiram as primeiras séries originais da Cartoon Network, como As Meninas Superpoderosas, O Laboratório de Dexter, A Vaca e o Frango e até Johnny Bravo. E assim surgiram os Cartoon Cartoons. Legal, então agora a Nickelodeon tinha os Nicktoons e a Cartoon Network tinha os Cartoon Cartoons. Em 1998, o programa What a Cartoon Show mudou de nome e agora passou a se chamar Cartoon Cartoons. O programa continuou com o mesmo objetivo de lançar novos episódios piloto toda semana, para que o público votasse e escolhesse qual dessas ideias merecia virar uma série oficial, merecia virar um Cartoon Cartoons. E enquanto a Cartoon Network estava lançando vários desenhos novos, a Nickelodeon também continuou investindo em suas produções originais. Nesse meio tempo, ela lançou A Vida Moderna de Rocco, Hey Arnold, A Monstros e Os Castores Pirados.
Só que daí a Nickelodeon começou a perder audiência e a Cartoon Network começou a ganhar audiência, até se tornar a nova líder de audiência com crianças na TV a cabo. É lógico que em alguns horários a Nickelodeon ainda ganhava da audiência da Cartoon Network, como por exemplo quando passava Os Anjinhos ou quando passava A Vida Moderna de Rocco, mas assim, no geral, na maior parte do tempo ou na maior parte dos programas, agora era a Cartoon Network quem estava em primeiro lugar na audiência. E uma das maiores audiências da TV a cabo nessa época era justamente no horário do programa Desenhos Incríveis, o show. Nesse momento, a Nickelodeon percebe que uma das coisas que as crianças mais gostavam desse programa era de poder participar, de poder votar e escolher qual seria a próxima série. E aí, adivinhem o que a Nickelodeon faz? Ela lança um programa chamado Oh Yeah Cartoons, que era basicamente a mesma ideia do programa Desenhos Incríveis, o show. Ou seja, era um programa para que novos artistas, pudessem testar suas novas ideias e ver se elas fariam sucesso ou não. Então, nesse programa, a Nickelodeon lançaria novos episódios piloto toda semana, e depois deixava que o próprio público votasse e escolhesse qual dessas ideias, qual desses episódios pilotos mereciam virar uma série animada. Foi nesse programa Oh Yeah Cartoons que surgiram séries como Os Padrinhos Mágicos e Uma Robô Adolescente. Bom, aí o que aconteceu? Quando a Cartoon Network percebeu que a Nickelodeon tinha lançado um programa que era muito parecido com Desenhos Incríveis, o show, a Cartoon Network decidiu mandar uma indireta para a Nickelodeon. E aí ela fez um comercial que o Máximo aparecia explicando para as crianças, ou apontando aqui para uma projeção, tem uma caricatura dos dois castores pirados. E o melhor, um título dizendo The Others Really Upset, que traduzindo seria Duas Lontras Muito Chatas. Hello, I am Weasel here to set the record straight. Some of you are not clear on the difference between a cartoon such as this and the high-quality animated entertainment of cartoons, such as myself. You get the idea. For once he's right. Depois disso, a Nickelodeon fez um comercial respondendo com uma indireta para a Cartoon Network. Not just cartoons. We're Nicktoons. Not just cartoons. We're Nicktoons. Not just cartoons. We're Nicktoons. E a Cartoon Network respondeu fazendo mais comerciais, provocando a Nickelodeon. Thanks for coming by, Cow and Chicken. We want you guys to be big hits, so here's what we're thinking for your new show. Carpet bunnies, little tiny babies who can hardly talk, but all this complicated stuff happens to them anyway. Bom, depois disso aconteceu uma coisa muito estranha. O Burger King fez uma parceria com a Nickelodeon e lançou uma promoção com brinquedos do desenho Cat Dog. Ou seja, comprando o novo Burger King Kids Club, as crianças ganhavam um brinquedo do Cat Dog. Lembrando que Cat Dog era, nessa época, um dos principais desenhos da Nickelodeon. Qual foi a treta aqui? O Burger King, ele pagou para que essa propaganda ficasse aparecendo nos intervalos comerciais da Cartoon Network. Imagina, a criança tava lá feliz assistindo, sei lá, o Laboratório de Dexter, e aí de repente, na hora do intervalo comercial, aparecia o Cat Dog vendendo hambúrguer. Esse tipo de coisa não era comum, O normal seria o quê? Seria que o Burger King e a Nickelodeon fizessem uma parceria e essa propaganda ela ficasse aparecendo nos próprios comerciais, na própria programação da própria Nickelodeon. E não que isso ficasse passando no intervalo comercial da Cartoon Network, por uma questão de bom senso, por uma questão de política de boa vizinhança, entende? O que eu quero dizer é que isso não era uma coisa comum de acontecer. Enfim, claro que a Cartoon Network não gostou nada disso, e aí a Cartoon Network organizou a sua programação para que todo dia à noite agora tivesse Cartoons. Só que assim, os desenhos que já tinham virado uma série oficial, eles ganharam o seu próprio horário na programação. E o Cartoons continuou sendo um programa à parte para lançar novos episódios piloto. Para ficar mais fácil de você entender, veja esse exemplo de como era a programação da Cartoon Network em 1998. Segunda-feira, 8 da noite, passava Meninas Superpoderosas. Terça-feira passava A Vaca e o Frango. Quarta passava O Laboratório de Dexter. Quinta passava o What a Cartoon Show, que depois foi chamado de Cartoons. E na sexta-feira passava Johnny Bravo.
Bravo. O ponto é que quando ia estrear um novo episódio de, por exemplo, A Vaca e o Frango, esse novo episódio ele não estreava dentro do programa Cartoon Cartoons, ele estreava dentro do próprio horário da Vaca e o Frango na programação, que no caso era terça-feira à noite. Ou seja, Laboratório de Dexter, Johnny Bravo, Meninas Superpoderosas, Vaca e o Frango, todos os desenhos que já eram Cartoon Cartoons, que já tinham virado uma série, os novos episódios estreavam dentro dos seus próprios horários. E o programa Cartoon Cartoons, que passava na quinta-feira à noite, era só para passar as estreias de novos episódios piloto, ou às vezes reprisar episódios pilotos antigos. E a Nickelodeon estava fazendo mais ou menos a mesma coisa, né? Os Nicktoons tinham o seu próprio horário e os novos episódios estreavam dentro do horário de cada Nicktoon. Mas com o passar dos meses e após pesquisas e relatórios, a Nickelodeon descobriu que o horário que tinha mais crianças assistindo TV durante a semana era sempre na sexta-feira à noite. A sexta-feira à noite estava se tornando o novo horário nobre dos desenhos animados na TV a cabo. E a Nickelodeon percebeu isso e aí resolveu mudar sua estratégia. Com isso, em 1999, ela mudou a sua programação e transformou a sexta-feira à noite no dia das grandes estreias. Então agora, os novos episódios dos Nicktoons estreavam todos juntos na sexta-feira à noite. Com isso, a Nickelodeon transformou as sextas-feiras à noite da sua programação num grande evento. Era aquele horário que as crianças chegavam em casa e ligavam a TV esperando o momento que iam começar os Nicktoons. E isso fez a Nickelodeon dominar a audiência na sexta-feira à noite. Primeiro lugar na audiência, mas tranquilinha, sossegada. Imagina só, os novos episódios de Rugrats, Hey Arnold, Thornberrys agora estreavam todos juntos sexta-feira à noite. Sem falar que agora o programa Oh Yeah Cartoons, que era igual ao Cartoon Cartoons, também mudou para sexta-feira à noite e agora os episódios pilotos também estreavam sexta-feira à noite. A Cartoon Network, vendo tudo isso, não podia ficar sem fazer nada e aí preparou um contra-ataque. A Cartoon Network muda toda a sua programação e coloca todos os seus desenhos agora para estrearem também na sexta-feira à noite. E muda o programa Cartoon Cartoons de quinta-feira também para sexta-feira à noite e batiza esse programa com um novo nome: Cartoon Cartoon Fridays. Six brand new cartoon cartoons, Friday at 7 on Cartoon Cartoon Fridays. Essa mudança ela foi feita justamente para bater de frente com a Nickelodeon, porque antes, por exemplo, o novo episódio do Johnny Bravo ele estreava dentro do horário do Johnny Bravo. O novo episódio da Vaca e o Frango estreava no horário da Vaca e o Frango. Só que agora a Cartoon Network muda isso e passa a repetir o que a Nickelodeon estava fazendo. Esse programa marca inclusive um momento importante, porque é nessa fase do Cartoon Cartoon Fridays que vários desenhos de sucesso seriam testados e lançados, como por exemplo Coragem, o Cão Covarde, Mike, Lou e Og, Chip na Cidade Grande e mais tarde A Turma do Bairro. E a Cartoon Network também transforma a sua sexta-feira à noite num grande evento, no grande horário que vai ter todas as estreias dos novos episódios. E aí, para divulgar essa mudança, a Cartoon Network fez alguns comerciais para avisar o público, né, que o programa Cartoon Cartoons estava mudando de nome, estava mudando de horário, que agora ele se chamava Cartoon Cartoon Fridays e que agora ele tinha mudado para sexta-feira à noite. Johnny Bravo on Cartoon Cartoon Fridays. Oh, mama. Então essas propagandas a Cartoon Network passava dentro da sua própria programação, né, durante a semana. Só que daí, olha só, exatamente no dia que ia estrear o primeiro Cartoon Cartoon Fridays, que ia ser a grande estreia dessa mudança, que ia ser o grande dia que a Cartoon Network, né, ia mudar para bater de frente com a Nickelodeon, com o Yeah Cartoons, exatamente no dia que ia estrear o Cartoon Cartoon Fridays, a Cartoon Network colocou uma propaganda para divulgar isso no meio do intervalo comercial da Nickelodeon. Gente, imagina que bizarro que foi isso. Foi assim, o programa que estava passando acabou, e aí no intervalo comercial, antes de começar o próximo programa, que inclusive seria Oh Yeah Cartoons, antes de começar o programa passou um comercial divulgando a estreia do Cartoon Cartoon Fridays. E aí depois disso começou Oh Yeah Cartoons com os Nicktoons. Bom, a nossa equipe conseguiu essa propaganda e agora eu vou mostrar para vocês com exclusividade o dia que a Cartoon Network invadiu a Nickelodeon. Hurry up! We're not even supposed to be on this channel!
Cartoon Network is. Ooh, hey, pretty mama. Johnny! Oh, the Cartoon Network's got this thing wrong. It's called Cartoon Fridays, and we're on it. Hurry up! Okay! These are our shows. All your favorite cartoons back to back with a new episode every Friday. They're on Fridays at 7 over on Cartoon Network. You might like to switch over there now. Somebody's coming! We'll see you over there. Oh, dear. A nossa equipe encontrou também uma outra versão dessa mesma propaganda que confirma ainda mais os fatos. Confiram. Nesse canal do YouTube chamado That Night Guy, em 2015 ele postou uma versão dessa propaganda do Cartoon Cartoons e é interessante que aqui nessa versão existe uma grande diferença. Aqui no final dessa versão aparece o horário do programa Cartoon Fridays. Olha aí, sexta-feira, 7 da noite. E nessa confusão toda, eu fico imaginando quantas crianças lá nos anos 90 não ficaram confusas de repente estar ali assistindo Nickelodeon e de repente aparece uma propaganda da Cartoon Network. Imagina, você tava ali assistindo a Nickelodeon de boa, quando de repente aparece o Dudu dizendo: a gente não devia estar aqui, mas antes que nos expulsem, sai da Nickelodeon e vem pra Cartoon Network. Isso foi simplesmente genial, porque a Nickelodeon, ela não sabia de nada. Ela não sabia que essa propaganda ia passar. A Cartoon Network literalmente invadiu o sinal da Nickelodeon. E agora vem a pergunta: como isso foi possível? Como a Cartoon Network conseguiu colocar uma propaganda para passar dentro da Nickelodeon, no meio da programação da Nickelodeon, sem que a Nickelodeon soubesse de nada? Bom, nossa investigação começa exatamente no vídeo original que foi publicado nesse canal aqui do YouTube de alguém chamado I Am Steve Patrick. Se a gente pesquisar no Google por Steve Patrick e Cartoon Network, juntando essas palavras, a gente vai encontrar várias referências a esse nome, mas a mais importante é essa aqui, uma página no IMDb. Aqui descobrimos que Steve Patrick trabalhou em vários projetos na televisão e que ele realmente foi alguém que trabalhou na Cartoon Network e inclusive ele trabalhou no programa Cartoon Fridays. Bom, agora que a gente sabe que o Steve Patrick ele é uma pessoa de verdade, que ele realmente trabalhou na Cartoon Network, a gente pode seguir em frente. Na descrição do vídeo que ele publicou em seu canal no YouTube, Steve Patrick diz o seguinte: promoção feita fora do canal para o programa Cartoon Fridays. E aqui embaixo ele diz assim: foi colocado no ar na Nickelodeon através de anúncios locais não monitorados. E é nessa pequena frase que a gente consegue entender melhor como que a Cartoon Network conseguiu colocar uma propaganda para passar dentro da própria Nickelodeon sem que a Nickelodeon soubesse de nada, através de anúncios locais não monitorados. Essa é só uma parte do quebra-cabeça, mas a gente precisa de mais uma informação. Eu achei esse post feito numa comunidade do Reddit, e aqui nesse post, dezenas de pessoas estavam conversando sobre como isso poderia ter sido possível, cada pessoa ali dando a sua teoria, até que uma pessoa ali fez um comentário que era a peça que faltava no nosso quebra-cabeça. Ela disse assim: foram anúncios locais inseridos na TV a cabo de forma local, através das regionais de TV a cabo. Canais de TV a cabo têm slots de venda nacional e têm slots de venda local, que são usados para inserção de anúncios vendidos localmente. A Viacom não teria ideia de nada, a menos que eles verificassem cada mercado individualmente, cada regional de TV a cabo individualmente. Fonte: faço comerciais que vão ao ar nos mercados locais através da Comcast. Entendeu? Não? Nem eu. Você é retardado por acaso? Vamos lá, concentração, porque essa parte é um pouco mais complexa. Nos anos 90, nos Estados Unidos, existiam dois jeitos de você colocar uma propaganda na TV a cabo. Você podia comprar uma veiculação nacional, ou seja, que passaria para o país inteiro, ou você podia comprar uma veiculação local, ou seja, que só passaria para determinada região. E aí assim, numa veiculação nacional para o país inteiro, você conseguia negociar diretamente com a Nickelodeon. Aí você pegava a sua propaganda, né, o seu VHS, sua Betacam, não sei como é que eles trabalhavam naquela época, e mandava esse VHS direto para a matriz da Nickelodeon. E aí lá da matriz a Nickelodeon ia pegar e ia transmitir esse sinal para o país inteiro. Ou seja, se a Cartoon Network tivesse feito desse jeito, né, uma veiculação
nacional, a Cartoon Network ia ter que pegar aquela propaganda e mandar para a matriz da Nickelodeon. E aí é claro que a Nickelodeon ia ficar sabendo de tudo. Então não tinha como a Cartoon Network fazer uma veiculação nacional. Agora, quando uma empresa comprava anúncios locais, ao invés dela mandar a propaganda diretamente para a matriz do canal de TV a cabo, ela mandava essa propaganda para as regionais das operadoras de TV a cabo. E essa diferença, ela existe pelo seguinte, vamos pegar assim a Coca-Cola. A Coca-Cola é uma empresa que vende bebida no país inteiro, né? Nos Estados Unidos inteiro, em todas as cidades tem Coca-Cola, então faz sentido ela comprar uma veiculação nacional para a propaganda dela passar para o país inteiro. Mas e se fosse uma empresa, vamos dizer assim, um restaurante? Esse restaurante ele só existe em uma determinada cidade, então não faz sentido ele comprar uma propaganda para passar para o país inteiro se esse restaurante só existe, sei lá, em Miami ou só existe em Nova York. Então o que esse restaurante faria seria comprar um anúncio local para Miami ou um anúncio local para Nova York, e aí ao invés dele mandar essa propaganda para a matriz da Nickelodeon, ele mandaria essa propaganda para regional da operadora de TV a cabo. E aí essa regional da operadora de TV a cabo é quem ficaria responsável por transmitir esse sinal, né, transmitir essa propaganda só ali para a região de Nova York ou só ali para a região de Miami, entende? Ou seja, o que esse restaurante está fazendo é comprar anúncios locais não monitorados. Então, quando a gente volta ali no canal do Steve Patrick, o que ele está querendo dizer em poucas palavras é exatamente isso. Ou seja, a Cartoon Network comprou esse intervalo comercial não diretamente com a Nickelodeon, mas com as regionais das operadoras de TV a cabo. A Cartoon Network agiu pelas costas, e é por isso que a Nickelodeon não ficou sabendo de nada e só foi descobrir quando a propaganda já estava passando na TV. Depois disso, em 2002, a Nickelodeon mudou o foco da sua programação, focando agora em produzir mais séries de TV. Com isso, o programa Oh Yeah Cartoons foi encerrado. Já o programa Cartoon Cartoons continuou fazendo muito sucesso. A Cartoon Network continuou produzindo novos desenhos, e para comemorar os quase 10 anos de sucesso, a Cartoon Network lançou uma nova abertura para o seu programa Cartoon Cartoons Fridays, que na minha opinião foi uma das produções mais incríveis e mais fantásticas da história da Cartoon Network. Confira. Provavelmente você não sabia de nada disso que aconteceu, porque todas essas tretas e todas essas confusões, elas aconteceram só nos Estados Unidos, e aqui no Brasil a gente acabou não vendo nada. E assim foram os anos 90, anos de muita rivalidade, de muitas indiretas, de muita polêmica e de um grande esforço para ver quem seria o melhor canal de TV para crianças. No fim das contas, quem saiu ganhando com tudo isso foi o próprio público, que ganhou diversos desenhos incríveis, diversos desenhos de sucesso, que fizeram parte da nossa infância e marcaram nossas vidas para sempre. Eu sou Andrei Bedene e esse é o Treta Toon, o seu jornal de tretas dos desenhos animados.